Vamos para uma última aula, derradeira, né, para falar sobre manipulação de vetores de um pouquinho mais coisas, né? Vamos lá. Vamos para um clássico, que é tipo escrever madeira. Vou ampliar aqui para vocês entenderem o que eu escrevi, tá? Eu não quero contorno, tá? Então, remover contorno, né? Eu poderia também ter clicado aqui, né? Então, temos aqui madeira. Posso mudar aqui a fonte do tamanho que eu quiser, do tamanho, né? Eu deixei em Times New Roman, mas eu posso escolher qualquer uma, né? Deixa eu colocar uma legal. Deixa eu ver. Eu gosto de Wing Zap Fino. Tô procurando uma aqui. Impact. Tá? Eu gosto da fonte Impact porque ela sempre me dá essa ideia de uma fonte bojuda, né, grandona, que eu tenho muito material interno para trabalhar, exatamente no que eu vou fazer, tá? Bom, primeira coisa, vocês notem que eu posso esticar, jogar para o lado, para o outro, fazer o que eu bem entender com essa fonte, e se eu chegar bem perto dela, ela não vai perder resolução. Por que não perde resolução? Porque ela é um vetor. Toda fonte ela já nasceu vetor algum dia da vida dela, né? Então, o que eu vou fazer com ela é voltar para o básico. O que é voltar para o básico? Chegar aqui caminho, eu vou converter em caminho ela de novo. Quando eu clicar nela duas vezes, ela não será mais editável. Ela será agora esse tipo de editável, nas quais eu tenho todos os pontos que eu... por exemplo, eu quero adicionar pontos. Eu posso pegar esse madeira aqui, linkar com esse cara aqui, linkar com esse cara aqui, de propósito, só para criar... Olha lá, já estou até fazendo uma logo. Então, ó, tá aqui. Eu posso selecionar, né, desagrupar, né, agrupar ou desagrupar. Eu posso colar esses caras que estão, né, que a princípio estão juntos, né? Eu posso pegar esse cara e selecionar com esse cara. Então agora eles estão juntos. Olha lá. Bom, e por aí vai, tá? Não vou ficar mexendo muita coisa não. E agora eu vou começar a trabalhar com imagens em bitmap. Qual é a diferença das imagens em bitmap e das imagens em vetor? As imagens em bitmap, e aí eu vou pegar, por exemplo, sei lá, um wood da vida aqui, e aqui eu vou dizer que o DPI de imagem é do arquivo, incorporar, porque qual é a diferença de vincular para incorporar? Vincular, se eu amanhã deletar esse wood daqui, ele vai sumir também aqui do meu documento. Incorporar, deixa o arquivo um pouquinho mais pesado, mas você tem certeza que esse arquivo vai ficar aqui dentro direto. Então, ó, temos aqui uma madeira, tá? Eu vou aqui, ó, jogar ela para o fundo e eu quero que essa madeira tenha essa textura. Eu tenho até texturas aqui de preenchimento, né? Várias, para falar a verdade, né? Como eu tinha mostrado para vocês. Algumas delas, inclusive, são texturas que lembram madeira, né? Mas eu não vou utilizar isso. Eu vou pegar esse cara aqui, selecionar esse cara aqui, e eu vou dizer que esse lugar, esse objeto, ele vai ter um clipe. Vou aplicar clipe, tá? Uma vez que eu apliquei o clipe, notem que ele agora assumiu o que tinha lá no fundo como a textura dele principal. Isso ajuda muito a gente em várias situações, como por exemplo, eu vou fazer aqui uma coisa bem amorfa aqui. Caminho, converter em caminho. Então lembrem-se que agora eu posso fazer isso aqui, posso fazer isso aqui. Então eu fiz um
tá? E aí agora eu vou lá buscar de novo outro, né, aquela mesma madeira. Então, vou mandar para trás. E agora eu pego esse cara aqui, com Shift seleciono esse cara aqui. Objeto, clipe, aplicar clipe. Então agora eu tenho esse objeto com essa textura, né? Professor, mas que textura bonita, onde é que eu arrumo essas texturas? Vamos para esses lugares onde se arruma texturas, né? Se eu entrar aqui, ó, eu tenho vários lugares. OpenGameArt.org é um dos lugares para você buscar várias e várias, não só referências, como literalmente ir buscando, né, esses elementos gráficos que às vezes você precisa para fazer uma game jam, para trabalhar com um conceito rápido, para ter uns assets mais rápidos para trabalhar. OpenGameArt.org. Lembrando que quando você precisa de um mapa de texturas, por exemplo, você precisa de várias coisinhas que são idênticas para poder colar, sem parecer, porque, por exemplo, aquele meu pedaço de madeira que eu tinha deixado ali, ele não é seamless. Ou seja, quando eu colar um pedaço de madeira do lado de outro pedaço de madeira idêntico àquele, você vai ver a emenda entre um e outro. Para não ter emenda, você precisa procurar com esse termo aqui, ó, seamless. Tá? Porque aí você vai começar a achar, né, algumas texturas, por exemplo, essa aqui, que eu tenho certeza que essa textura, quando for emendar um pedaço com outro, esse pedaço aqui emenda com esse pedaço aqui, e ele vai, e aí no final você nem vai perceber, né, de que é uma textura aplicada várias e várias vezes. Tá? Então, é esse seamless que você tem que procurar quando você precisar fazer um mapa de texturas, né? Se você não precisa de mapa de texturas, vai em qualquer outro lugar. Tá? Mas em jogos de tabuleiro a gente trabalha muito com iconografia, então você pode ir para esse Flaticon, se você precisa de alguns ícones, né? Você não precisa ficar criando ícone de coração, ícone de play, ícone de várias coisas, se você já existe, né? Se já existe um lugar que você já tem esses ícones pré-organizados. E você pode ir também para esse craftpix.net, que é muito parecido, inclusive, né, com o Open Game Art. Né? Alguns são gratuitos, alguns são pagos para você pegar, né, alguns assets, né, que já vêm prontos. Lembrando que isso aqui, você mesmo pegando gratuito, você tem que identificar o autor. É uma boa prática, né? Você dizer que isso você pegou de vetores do crafttips.net, do cara 2D Game Kits e, enfim, coisas assim, né? E vamos para o que a gente mais usa, né, dentro da nossa área de jogos, que é o gameicons.net. Você tem vários íconezinhos, né? Então, por exemplo, eu quero aqui um sword, né, uma espadinha. Você vai ter 1 milhão, né, de coisas, espadas e papapá, papapá. Então, por exemplo, eu quero essa espada aqui, tá? E eu tenho a opção de download gratuito, né? Então eu vou trabalhar com SVG primeiro. Por que SVG? Vou levar esse SVG aqui. Cadê? Glaive, né? Que é o nome? Glaive. Eu vou pegar esse SVG e vou abrir ele dentro do Inkscape. Ele vai dizer, incluir mais SVG como objeto editável no modelo atual? Sim. Temos aqui, que se eu clicar nele 2 vezes, vocês vão ver, inclusive, que são 2 arquivos. Um que era o fundo e esse que era o próprio arquivo. E se eu clicar nele 2 vezes, ele está todo editável para que eu possa aumentar, diminuir. Eu quero essa faca um pouco mais assim, mais assado. Eu quero essa faca de outra cor. E por aí vai. Então, a parte boa de ter, né, o SVG é que esse arquivo já é editável. Ah, eu não quero essa espinha dorsal aqui que eles fizeram aqui, então eu posso deletar. Tá, agora minha faca está diferente. Né? Então, eu vou melhorar o cabo, por aí vai. Tá? Eu vou adicionar uma bolinha aqui nesse cabo, enfim, né? Anywhere, o que você quiser. Né? Porém, nem sempre são flores, nem sempre você vai achar o SVG, né, bonitinho, às vezes você vai achar o PNG.
qual que é a diferença? Vou baixar exatamente esse arquivo aqui em PNG para vocês verem qual que é a diferença de um para o outro. Né? Vou trazer para o mesmo arquivo, inclusive, vou trazer ele aqui. Ele vai abrir como um bitmap, como um mapa de bits, do jeito que estava abrindo esse e esse, né? Aquelas madeiras, né? Qual que é a diferença desse cara para esse cara? Você vai ver, se eu clicar 2 vezes, nada acontece, porque ele é uma imagem, né, igual àquela ali. Vou mandar aqui para o fundo para vocês verem a diferença de um para o outro. Olhem como que esse aqui tem esse, né, essa sujeira, né, esse quadriculado, que a gente chama de jag, esse tipo de coisa aqui. Né? Ou seja, essa imagem ela é em mapa de bits. Se aumenta o mapa de bits, até numa resolução que vai estourar, que eu não suporto, isso é um problema. Por quê? Por exemplo, vocês viram que quando eu importei ele veio nesse tamanho. Isso significa que numa folha 4 ele vai ter esse tamanho. Se você tem uma carta do jeito que a gente fez aquela original, né, vou até voltar para um daqueles lá que a gente tinha usado. Cadê? Nenhum problema. Eu posso diminuir esse cara, né? Por exemplo, se ele fosse um ícone que ele precisasse ficar aqui na carta, olha que o ícone já é grande o suficiente, né, para que ele caiba na carta. Isso aqui que seria um ícone legal para essa carta. Porém, ele está quadriculado, ou seja, eu ainda poderia, né, criar um clipping mask aqui, né, para que ele não fique quadriculado. Por exemplo, um clipping mask assim. Então, eu peguei esse cara, junto com aquele cara ali, vem aqui no caminho, né, o objeto, aliás, clipe, aplicar clipe. Isso já me ajuda de alguma maneira, né, para criar, né, o íconezinho. Só que eu quero ter mais liberdade de trabalho. Né? E se eu precisasse criar um ícone que ele fosse maior, né, eu teria um problema, porque ele vai ficar todo zoado. Então, diminuir ícones não é um problema. Aumentar ícones que seria o problema. Por isso que eu gosto muito da folha A4 como referência, porque ela vai me dizer se eu posso aumentar ou diminuir aquela coisa. Se ela começa gigante, eu posso fazer com que esse gigante funcione. Tá? Então, vamos lá. Ó, eu tenho esse material aqui e eu simplesmente vou vir aqui para caminho e eu vou converter em caminho. Só que ele é uma imagem bitmap, então eu vou, na verdade, traçar um bitmap. O que está acontecendo aqui no traçado de bitmap? Eu vou, por exemplo, inverter imagem, né? Porque eu só quero só a faca. Tá? E eu vou mandar um aplicar. Notem que agora eu tenho uma faca. Essa aqui, ó, era o meu molde. Se você quiser, pode até deletar o molde depois. E esse cara aqui, se eu clicar 2 vezes, notem que eu tenho ele todo em vetor. Então, ele vai traçar um bitmap, achar vetores. Lógico, quanto mais bonitinho for a imagem, mais fácil, né, ele vai traçar. Eu posso fazer isso com qualquer bitmap. E notem que ele agora está perfeito. A parte boa é que em bitmap, né, uma vez que ele está em vetor, eu posso fazer ele do tamanho que eu quiser. Então agora eu posso aumentar, eu posso diminuir, que agora eu tenho a minha solução, né, gráfica preservada. Né? Então por isso que a gente usa muito, né, vetores nesse caso aqui. Tá? No mais, é isso. Eu acho que nossa, já expliquei muita coisa. Espero que tenham gostado. Tá? Essas aí são as coisas básicas que vocês vão precisar. Né? Qualquer coisa, basta entrar em contato comigo. Até mais.